Meus amigos, o Paysandu é o líder da Série C, né? O time ontem, até os 32 minutos do segundo tempo, estava perdendo por 1-0 pro Botafogo da Paraíba, mas conseguiu aí a virada com o Marlon duas vezes, né? Vale lembrar também que teve um pênalti extremamente polêmico no jogo. Na minha opinião, não foi pênalti. Quero muito saber sua opinião também aí. Deixa nos comentários, né? Muito saber a sua opinião sobre esse lance polêmico. Mas o Paysandu não tem nada a ver com isso. Venceu a partida por 2-1 de virada para cima da boa equipe do Botafogo da Paraíba e se isolou ali na liderança da competição com 21 pontos. Isso porque o Mirassol perdeu para o ABC por 1-0. Tivemos ali também uma falha grotesca do árbitro paraense Delson Freitas, num gol claríssimo ali do Mirassol. O jogo poderia ter sido empatado e o Mirassol talvez poderia estar empatado com o Paysandu ali na pontuação. Mas o ABC venceu, foi aos mesmos 20 pontos ali do Mirassol e ficou na segunda colocação, né? Tivemos aí o empate do Vitória, né? Vitória que eu achei que iria, né, disparar na competição, empatou com o Atlético do Ceará em 1-1. Tivemos também aí a vitória do Manaus por 2-1, a gente já falou aqui em um vídeo anterior também. Nós tivemos ali o empate do Figueirense com Confiança em 0-0, um resultado assim bom, se você for olhar para o Remo na tabela, mas também tivemos aí o gol de um ex-jogador da Tuna, né? Paulo Rangel ali fez o seu primeiro gol pelo Altos do Piauí, que venceu por 1-0 o Aparecidense e saiu da zona de rebaixamento. O gol do Paulo Rangel foi essencial para a equipe do Altos, que estava ali com a corda no pescoço, é verdade, na zona de rebaixamento, que rebaixa os clubes para a Série D, e o Paulo Rangel fez o gol ali, Salvador, o gol que deu a vitória ao Altos, né? Que é o próximo adversário do Remo, depois que o Remo enfrentar ali o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Esse jogo entre Remo e Volta Redonda nós teremos hoje, além, é claro, também do confronto entre Botafogo e Aparecidense, né? Aparecidense que é o próximo adversário do Paysandu, também um jogo lá em Aparecida de Goiânia, tá? Esse jogo aqui contra o Botafogo é lá em São Paulo. São os dois jogos que fecham aí a 10ª rodada da Série C, da disputadíssima Série C 2022. Situação complicada na tabela, né? Além de ter perdido, né, o seu jogo por 1-0, o Vila Nova viu o Guarani vencer o Novo Horizontino fora de casa e deixar a lanterna e jogar a lanterna para o Vila Nova. O Vila Nova não vem numa boa fase, o Daldo Cavalcante vem pressionadíssimo, provavelmente não vai permanecer no cargo em caso de mais uma derrota e a situação do Vila não é nada boa, principalmente na tabela, né? O Vila Nova encontra-se desesperado aí, uma situação complicadíssima, o time não consegue vencer na competição, vem acumulando resultados negativos um atrás do outro. E é bom que o Vila Nova comece a se espertar porque o campeonato já está criando forma e já estamos vendo aí os times que vão brigar para não ser rebaixados e os times que vão brigar na parte de cima da tabela. Pelo que eu estou vendo, o Vila Nova infelizmente vai brigar para não ser rebaixado nesta temporada. Fez bonito, né? O Fluminense aí foi derrotado em casa pelo Atlético Goianiense, que foi lá no Maracanã e derrotou o time do Fluminense, que tinha conseguido uma vitória espetacular contra o Atlético Mineiro, é verdade, mas o Atlético Goianiense não teve nada a ver com isso, foi lá e jogou água no chope dos torcedores tricolores, né? Uma vitória por 2-0 com gols ali do Ailton Rato e do lateral esquerdo Jefferson, né? O time aí do Atlético Goianiense consegue uma boa sequência, né? Consegue uma boa vitória, tinha vencido o Avaí na última rodada e agora consegue aí uma vitória maiúscula, eu posso dizer assim, para cima do Fluminense e consegue se reabilitar na competição. Outro jogo também dos times aqui do nosso canal, né? O outro jogo também dos times aí Norte e Centro-Oeste na competição, nós tivemos aí, né, um empate em 1-1 do Goiás com o Ceará. O Ceará chegou a abrir o placar com o Speed Mendonça, depois o Goiás empatou o jogo numa cobrança de pênalti. Quem também empatou foi o Cuiabá, né, que está na zona de rebaixamento. A gente está vendo aí o Cuiabá lutando. O próximo adversário do Cuiabá é o desesperado Flamengo também. Então teremos um confronto aí duríssimo para o Cuiabá lá no Maracanã. O Cuiabá empatou em casa com o Bragantino e segue aí sua saga na zona de rebaixamento. Quem também segue numa situação complicadíssima na competição e precisa também de vitórias é o Fortaleza, né? O Fortaleza empatou um jogo 0-0 com o Atlético Paranaense do Felipão. Foi um jogo muito difícil de se assistir, né? Poucas chances de gol. E as duas equipes aí empataram em 0-0. O Atlético Paranaense que está em cima da tabela, enquanto isso o Fortaleza está na lanterna e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Lembrando aí que o Fortaleza
precisa vencer. Fortaleza tá nas oitavas de final, né, da Libertadores, também tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai enfrentar o Ceará, um confronto duríssimo aí também. A gente sabe aí, né, que Fortaleza precisa abrir os olhos. Visando aí a ponta da tabela, o Bahia já vendeu mais de 20 mil ingressos para o seu confronto contra a Chapecoense. Lembrando que ontem o Cruzeiro perdeu por 1-0 para o Vasco e encurtou um pouco mais ali a distância para o Bahia, que tinha vencido o Operário, né? O Bahia aí vai para cima da Chapecoense, vai em busca dessa vitória e quem sabe assumir a liderança da Série B. O Bahia que nós sabemos que é um time fortíssimo na Série B e um dos candidatos aí ao acesso. Fechado com o Clube do Remo, né? Segundo o jornalista aí, né, Júnior Cunha, o Remo fechou já com o atacante Leandro Carvalho. O Remo já acertou as bases salariais com o Ceará vai pagar metade do salário do Leandro Carvalho. O Leandro Carvalho desembarca ainda hoje em Belém para assinar o seu contrato com o clube do Remo, né? O jogador vem aí suprir a ausência do atacante Ronald, que vinha muito bem, é verdade, e o Remo tem problemas ali naquela ponta esquerda, e o Leandro Carvalho justamente vai vir para suprir aquela ausência. Muita gente fala que ele também joga pela direita, né? Eu acho que é um jogador versátil, um jogador que pode ajudar o Remo de todas as maneiras, né? E segundo aí o meu amigo, o jornalista Júnior Cunha, o Remo já está fechado, fechadíssimo com o Leandro Carvalho, que deve ser apresentado nos próximos dias. A gente fica aqui com essa informação para você, tá? Você, torcedor do Remo, que estava entusiasmado com essa contratação, Leandro Carvalho é do clube do Remo, tá? E segundo aí o jornalista Júnior Cunha, deve desembarcar ainda hoje em Belém. É isso, meus amigos. Muito obrigado, já agradeço vocês. Até a próxima. Fui.